Pessoal, essa é uma videoaula muito especial. O professor convidado é o físico, navegador e escritor Hélio Crapon. E vai ser uma aula sobre marés. Nossa, você deve estar pensando, mais um vídeo sobre marés, né? Mas eu já sei tudo sobre marés. Eu sei sobre a influência da Lua, sobre a maré de Sigísia, maré de quadratura, etc. Mas espera, não é isso não. Nesse vídeo você aprenderá que muitos dos conhecidos conceitos sobre maré estão equivocados. Que muitos livros nos explicam o fenômeno de maré de forma errada. Então, nesse vídeo você vai aprender porque existem simultaneamente marés altas na face da Terra, que está voltada para a Lua, e na face oposta, ok? Percebe? Como é que pode ter maré alta na face oposta? Você vai saber o que faz ter maré alta numa região. Quais são as variáveis que fazem maré alta. E você também vai aprender por que a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra. Sim, você vai aprender que isso é por causa das marés também. Vamos lá então? Vamos assistir a aula? Eu queria comentar com vocês sobre maré. Como dizer isso sem ser grosso? O fato é que eu estou cansado de ver explicações erradas sobre o que é a maré, o que produz a maré. E eu não quero que os meus amigos tenham concepções erradas sobre a natureza. Então vamos aprender o que realmente produz a maré e como ela acontece. Imagine que você está dentro de um elevador e esse elevador está no último andar de um prédio altíssimo. Quebra o cabo do elevador e o sistema de freios do elevador não funciona. O que vai acontecer? O elevador despenca. Despenca com a aceleração da gravidade. E você, dentro dele, o que você faz? Eu despenco junto, né? Isso. Com que aceleração? Eu também caio com a aceleração da gravidade. Perfeito. Então, o que acontece com você e o elevador? Ambos estão em queda livre. Isto em física se chama queda livre. E você dentro do elevador vai ter a sensação de que a gravidade desapareceu. Porque o elevador está caindo e você está caindo junto. Se no chão do elevador tivesse uma balança, quando você entrou, você subiu na balança. A balança ia marcar o teu peso. Quando a corda quebra, como a gravidade aparentemente desapareceu, o teu peso passa a ser zero. Se você desse um empurrãozinho com a ponta dos pés, você flutuaria dentro do elevador da mesma maneira que os astronautas flutuam dentro de uma nave espacial. O astronauta dentro de uma nave espacial flutua não porque não existe gravidade. Existe sim a gravidade, mas a nave espacial em órbita circular ao redor da Terra, ela está em queda livre. E o astronauta dentro também está em queda livre. Então, aparentemente, ele acha que não tem gravidade. Então a gente fala, o astronauta está em ausência de gravidade e ele flutua. Não, é um modo de falar esse daí, né? É que os dois estão em queda livre e não tem gravidade aparente. Esse conceito é importante. Você vai dizer, pois está parecendo aula de física de colégio. Eu sei, em todo colégio você aprende isso, quando você começa a aprender física, você aprende esse conceito. O que eu nunca vi nos livros de física de colégio é uma coisinha adicional. Você concorda que os teus pés estão mais perto do centro da Terra do que tua cabeça? Existe uma diferença de gravidade entre os teus pés e tua cabeça. Quando a corda do elevador quebra, os teus pés vão cair com uma aceleração maior do que tua cabeça, porque tua cabeça está num lugar onde a aceleração da gravidade é menor. Então, se os teus pés caem com aceleração maior do que a tua cabeça, se você fosse feito de borracha, você vai esticar
Esse raciocínio é o segredo de tudo. Vê se você entendeu esse conceito. A aceleração onde estão os pés é maior do que a aceleração de onde está a cabeça. Logo, os pés vão descer mais rápido do que a cabeça, e se você fosse de borracha, você esticaria. Você já deve ter ouvido afirmações, inclusive em livros de física de colégio, está escrito errado. A maré é consequência da gravidade que a Lua exerce sobre a Terra. Eu te faço uma pergunta. O Sol atrai a Terra. A Lua atrai a Terra. Quem é maior? Te dou uma dica para você achar a resposta certa. A força é diretamente proporcional à massa. Isso quer dizer, se a massa é o dobro, a força é o dobro. Mas esta força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer, se a distância é 2 vezes maior, a força fica 4 vezes menor. Se a distância é 3 vezes maior, 3 ao quadrado é 9, a força fica 9 vezes menor. Tem 2 coisas em jogo. A massa do Sol é grande, mas a distância da Terra ao Sol é grande. Quem é maior? A força com que o Sol atrai a Terra ou a força com que a Lua atrai a Terra? Vai, dá um tempo para você pensar. A resposta correta é a força com que o Sol atrai a Terra. E não é pouco, não. Fazendo uns cálculos simples, a força com que o Sol atrai a Terra é quase 4 bilhões de vezes maior do que a força com que a Lua atrai a Terra. Agora deu zebra. Se a força da gravidade do Sol sobre a Terra é maior do que a força da gravidade da Lua sobre a Terra, e se é verdade que a maré é provocada pela gravidade, quem deveria ser o elemento mais importante para o efeito das marés? Deveria ser o Sol. Mas não é verdade. É a Lua que é mais importante. Tem alguma coisa errada nisso? Tem. Não é o valor da gravidade que provoca as marés. E isto é o ponto-chave. Então, agora que você entendeu que a gravidade do Sol é maior que a da Lua sobre a Terra, ainda bem, né? Porque a gente gira ao redor do Sol e não ao redor da Lua. Vamos ter que entender de verdade, corretamente, o que produz as marés. Este é o canal do Midi. Foi construído há 300 anos. A ideia era transportar mercadorias diretamente do Atlântico até a França, sem ter que passar por Gibraltar, onde Espanha e Portugal cobravam impostos a quem passasse. Esse canal é uma obra de arte da engenharia. Meu barco, o Ranger, está parado logo depois à esquerda. Agora, talvez a coisa mais incrível isso é uma ponte. É uma ponte por onde os barcos passam. Porque embaixo dessa ponte passa um rio, o Rio Dode. Então, é uma ponte de rios, ou de canais, se você quiser. Na Alemanha eu vi uma moderníssima, enorme, mas essa tem 300 anos. Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo? É lindo, é lindo. Bom, mas vamos voltar ao nosso assunto? Lembra que no começo nós falamos do homem de borracha dentro do elevador? Imagine que os olhos desse homem estejam no umbigo. Ele olha para os pés e olha para a cabeça
enquanto o elevador despenca. Ele vai ver os pés e a cabeça se afastarem dele. Eu preciso desse conceito, tá? O Sol atrai a Terra na face da Terra que está próxima a ele, ou seja, onde é dia. E uma força de atração menor na face oposta, que é onde é noite. Há uma diferença de aceleração de gravidade entre uma face e a outra face da Terra. Isso não te faz lembrar o nosso homem de borracha em queda livre? A Terra está em queda livre ao redor do Sol. Se a Terra fosse feita de borracha, então isso faria com que a Terra tivesse um calombo. Existe uma diferença, só que tem um pequeno problema. A distância Terra-Sol é muito grande. E essa diferença não é tão grande. Olha o diâmetro da Terra e compara com a distância Terra-Sol. Vamos imaginar Terra em relação à Lua. A Lua atrai uma face da Terra, a que está olhando para ela, com muito mais força do que o outro lado, porque o diâmetro da Terra agora não é tão pequenininho comparado com a distância Terra-Lua. A diferença de aceleração gravitacional é muito mais perceptível. Então, se o nosso homem de borracha tem uma diferença de aceleração muito grande entre os pés e a cabeça, os olhos que estão no umbigo vão ver este homem esticando muito mais. Você entendeu direitinho esse conceito? Então agora você entendeu o que são as marés. Não é a gravidade da Lua que gera as marés. Não são por causa de força centrífuga, centrípeta, por causa de todas essas baboseiras erradas que os caras falam na internet. São por causa da diferença de aceleração gravitacional entre uma face e outra. Por isso que se gera maré alta de um lado, os pés, e maré alta do outro lado, a cabeça. Legal, né? Imagina um objeto chegando perto de um buraco negro no espaço. No buraco negro, a gravidade é muito forte. Quando esse objeto se aproxima, a diferença de gravidade entre a parte mais vizinha e a parte mais longe começa a ter valores imensos. E ele se quebra em pedaços menores, que continuam caindo. E a diferença de gravidade aumenta. E os pedaços menores também se quebram. E então, quando você se aproxima de um buraco negro, você se desintegra por causa da maré. Mas tem outra coisa. A Terra gira em torno do seu eixo. Então esses calombos, ou seja, as marés altas, se movem em relação à superfície da Terra. A Terra dá uma volta, se nós olharmos a partir das estrelas, isso se chama dia sideral, em 23 horas, 56 minutos e uns quebradinhos. Imagina que você está numa estrela olhando. Quando a Terra dá uma volta sobre seu eixo, a Lua se deslocou um pouquinho. Porque eu das estrelas, olhando Terra e Lua, vou ver a Lua dar uma volta em torno da Terra a cada 27 dias e algumas coisas. Em um dia, a Lua andou um pouquinho. Por isso, se você estivesse sentado na Lua, olhando uma casinha na Terra, a Terra gira, a Lua anda na mesma direção da rotação, e você então veria essa casinha de novo, não 23 horas e 56 minutos depois. Por quê? Porque a Terra girou, mas a Lua andou um pedacinho para frente também. Então, o dia terrestre, visto desde a Lua, dá 56 minutos a mais que um dia solar médio. Esse calombos dá uma volta ao redor da Terra a cada 24 horas e 56 minutos. Portanto, na metade disso, a cada 12 horas e 28 minutos, você teria uma maré alta, de novo, estando numa praia qualquer. Entendeu por que as marés não são de 6 horas?
Legal, né? Essa bola que a gente chama de maré é uma onda que se move. Não se esqueça, onda não transporta água, onda transporta energia. Quando essa onda se move, nos oceanos, a velocidade máxima de uma onda é aproximadamente 800 quilômetros por hora. Mas a maré não é uma onda grande, acho que nem chega a meio metro. O que acontece com uma onda quando ela chega num lugar raso? Por exemplo, uma onda quando vai chegando numa praia. O atrito segura a onda cresce e quando ela chega na praia ela quebra. A maré, quando chega num lugar raso, também vai crescer. Vamos pegar um lugar raso muito conhecido? O Canal da Mancha. Quando a onda de maré chega no Canal da Mancha, andando 800 quilômetros por hora, de repente encontra aquela região rasa, forma uma onda alta que percorre o canal. Entre maré alta e maré baixa no Canal da Mancha, eu vi marés de 7 metros, 6 metros e meio. O lugar onde as marés são mais sensíveis é no Canadá, que chega a 12 metros, 11 metros, 13 metros, coisa assim. Adivinha, esse lugar no Canadá onde temos essas marés, é raso ou é fundo? É raso. Quando essa onda que vem vindo com velocidade breca, ou quando ela se move nos oceanos, ela tem atritos. E ter atrito significa perder energia. E a Terra perde energia por causa das marés. E com isto, o planeta Terra gira cada dia mais devagar. E se a Terra gira cada vez mais devagar, a Lua se afasta cada vez mais da gente. Será que a Terra não produz marés na Lua? Claro que produz. E muito mais fortes. Quando a Lua nasceu, parece que a Lua se formou a partir de um meteorito gigantesco que se chocou com a Terra e arrancou um pedaço, e aí fez aquela bolota que fica girando ao redor da Terra em queda livre. A Lua girava, e girava rápido, só que tinha maré muito forte, portanto tinha muito atrito. E se tinha muito atrito, perdia muita energia, e foi perdendo energia, e perdendo a rotação, e nós que estamos na Terra, vemos sempre a mesma face da Lua. Não tem mais rotação, porque roubou toda a energia. Cuidado, hein? Não vai achar que a Lua parou de girar vista do espaço. O período de rotação é igual ao período de translação. Mas visto da Terra, a Lua sempre mostra a mesma face. Galileu, um dia pegou um telescópio e apontou para o céu. E olhou Júpiter. E viu que Júpiter tinha 4 luas. Na verdade, tem mais, né? Mas o telescópio dele era fraquinho. Você sabe que essas luas todas ficam com a mesma carinha virada para Júpiter? Será coincidência? Não! Elas também giravam. Mas Júpiter tem uma massa grande, produziu marés imensas, o atrito foi grande, a energia se dissipou. E todas elas agora giram ao redor de Júpiter, mostrando a mesma carinha para Júpiter. Você conhece uma fita que se chama fita de termofusão? Não é fita adesiva só, ela não tem cola. Você estica quando você põe em volta dos fios, e quando você estica, ela esquenta, a borracha vulcaniza e ela gruda. Esticar uma borracha faz com que a borracha esquente. Tem uma das luas de Júpiter, ela é pequenininha e é cheia de vulcões. Mas para ter vulcão não precisa ser que nem a Terra, que tem um núcleo quente. Não. Cara, nela acontece uma coisa incrível. As outras luas são muito maiores que ela. Quando essas luas passam perto dela, fazem com que ela estique igualzinho aquela fita de autofusão. Depois elas vão embora. Aí de novo dá a volta e estica, estica. Todas as vezes que a coitada da Lua estica, encolhe. Adivinha o que acontece com a temperatura dela? Aumenta o ponto dela ter que jogar fora essa energia, criando vulcões. Os vulcões são provocados pela maré. É o efeito de maré. Bom, peço um favor. Parem de acreditar nessas idiotices que vocês veem na internet. Parem de achar que a Terra é plana.
acreditar que o calombo do outro lado é formado pela força centrípeta, aí talvez você pergunte, pô, Hélio, e para que serve esse baita papo cabeça, hein? Melhorou alguma coisa na minha vida? Para mim é importante saber que a maré existe. Você tem razão. Não refresca nada, o cara pode viver a vida inteira com o conceito errado. Mas que isso dá um bom papo na hora de um churrasco entre velejadores, isto dá. Então, na hora que você encontrar com os velejadores e algum deles falar, por que a lua sempre mostra a mesma face para a terra? Olhe para ele e diga, maré. E o cara, o quê? Nada, nada, isso é para um segundo churrasco. Amigos, agradeço de coração. Aqui da França vai tudo bem. O meu barquinho já está quase pronto para navegar nos canais. Se alguém de vocês vier para a França com a esposa ou com a namorada, saibam que no meu novo barco, que se chama Ranger, que estou reformando inteiro, eu faço passeios pelo canal do Midi, em lugares cheios de história, cheio de vinho, cheio de queijos. Delícia, né? Parar o barco e poder ir e pegar o vinho no produtor e aprender como se fazem os queijos e provar esses queijos. E cheio de coisas lindas, lindas, lindas para viver. Imagine-se tomando um solzinho de fim de tarde, numa cadeira gostosa, no topo do barco, tomando um belo vinho, um bom queijo e um pão impressionante. Que delícia, acompanhado de belos frios, um presunto cru, uma saladinha colhida aqui mesmo. Outro dia eu fui colher aspargos selvagens. E agora já começaram a aparecer as primeiras papoulas. E dentro de um mês, mais ou menos, eu vou colher as sementes das papoulas para preparar torta de papoula, de semente de papoula, receita austríaca que eu aprendi com alguém no passado. Tchau, turma! Até! Caro Hélio, muito obrigado por essa magnífica aula. Um grande abraço, com muitas saudades e bons ventos!